Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos ao nosso Catecismo. Estamos na nossa aula de número 18. E paramos no número 166. Nós cremos. Este é o título desse artigo 2º. Estamos falando do ato de fé. Mas esse ato de fé, que é pessoal, que você deve realizar, não é um ato que você possa fazer individualisticamente. Ou seja, se você crê, você tem que crer enquanto igreja. É por isso que, muitas vezes, nós encontramos nos vários credos da igreja, tanto a fórmula eu creio, como a fórmula nós cremos. Se você for pegar o Denzinger, né, nós já conhecemos este volume aqui, né, o Denzinger Hünermann, que é publicado pela Loyola, aqui em português, você vai ver isso. A primeira parte do Denzinger é toda ela dedicada aos vários símbolos de fé, não é? Ou seja, essas profissões de fé que a igreja realizou no início. E os símbolos de fé, você pode até ir folheando, você vai encontrar essas várias formas de dizer. Por exemplo, pisteuo, não é? Eu creio. É isso que você encontra no símbolo apostólico, que está lá no original grego. Existem várias fórmulas do símbolo apostólico no Denzinger, a partir do número 10, né? Mas tem sempre ali no singular, pisteuo, eu creio. Mas, quando se tratou de falar de uma definição dogmática num concílio ecumênico, como o concílio ecumênico de Nicéia, por exemplo, os padres conciliares, ou seja, os bispos que estavam lá reunidos, eles tinham que professar a fé. Então, eles faziam isso no plural. Então, não é eu creio, mas é nós cremos. É o que você vai encontrar, se você for olhar no Denzinger Schönmetzer, perdão, é que eu estou sempre viciado no Schönmetzer, que era a antiga edição. Denzinger Hünermann, que é a nova edição, você irá encontrar no credo de Nicéia. Ele inicia assim, pisteuomen, não é? Ou seja, nós cremos, não é um crer individual, mas são os padres conciliares que estão lá expondo a sua fé. Deixa eu achar para vocês aqui o número, assim fica mais fácil para vocês se encontrarem depois, né? O concílio de Nicéia foi em 325. Está aqui o concílio constantinopolitano, que foi em 381, é no número 150 do Denzinger. Já Nicéia, bem um pouquinho antes. Cadê você, Nicéia? Concílio de Arles. Vamos para frente. Então está aqui. Concílio de Nicéia está no número 125, né? Pisteuomen eis renatheon. Cremos em um só Deus. Muito bem, está aí. Então, é aqui que está essa coisa do eu creio, pessoalmente, e o nós cremos em conjunto. Eu citei para vocês o grego, pisteuo e pisteuomen, porque na nota de rodapé do catecismo está lá uma referência ao credo em grego. Mas isso também se reflete no latim. A gente recita o creio, não é?
Mas você vai encontrar algumas pessoas mais antigas que sempre dizem eu credo. Aliás, tem até aquela interjeição, credo, né? O que quer dizer credo? Credo quer dizer é o credo in unum Deum, é o início do creio em latim. Recite o credo, ou seja, recite o creio. Então, é singular, eu creio, credo. Plural, credimus, nós cremos. Tá? Muito bem. Então, nós temos que crer como igreja. Não é uma fé pessoal, não é uma coisa individualística, você crê sozinho, nada disso. Você tem que crer enquanto igreja. No número 168, né, está lá aquela expressão belíssima, olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja, que é tirada da oração eucarística. Também vários outros textos, como por exemplo do Te Deum, Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesiae. A voz por toda a terra proclama a Santa Igreja. Então tudo isso é essa realidade do nós cremos, né, no plural. A igreja que crê como um só sujeito. Isso significa então que o ato de fé é o mesmo, meu e seu. Mas nós temos também que entrar em sintonia na forma de expressarmos esta fé. Por isso o catecismo é importante e a nossa aula de catecismo é importante. Por quê? Porque nós temos que afinar a nossa linguagem. A linguagem da fé deve ser a mesma. Porque se você usa palavras diferentes das minhas, pode ser que a gente comece a fazer uma discordância aqui, uma briga, uma discussão a respeito de palavras, quando na verdade estamos crendo nas mesmas coisas. Então, veja só, o ato de fé do crente, diz Santo Tomás de Aquino, não para no enunciado, mas chega até a realidade enunciada. Tudo bem, verdade. Né? Se você chama com uma palavra e eu chamo com outra, nosso ato de fé é o mesmo. Mas mesmo assim é necessário ter a mesma linguagem. Tá? Então aqui nós temos uma espécie de tensão. Houve na história da igreja momentos em que a igreja quase se dividiu por causa de palavras. Por exemplo, quando falávamos da Santíssima Trindade, nós no Ocidente dizíamos que Deus é um só Deus em 3 pessoas. Aí o pessoal lá do Oriente ouvia aquela palavra em latim, persona, e traduziam ao pé da letra, persona. Em grego se diz prosopon. Prosopon é máscara. Não, vocês são modalistas, isso é heresia. Vocês creem que tem um só Deus com 3 máscaras. E aí deu confusão. Já por outro lado, os orientais, eles diziam, creio em um só Deus com 3 hipóstases. O que é esse negócio que em Deus é 3? Hipóstases. Substâncias. Deus com 3 substâncias. Vocês são triteístas, vocês têm 3 deuses. Entenderam? Então, por problemas de palavra, quase que a igreja se dividiu. Né? Eles diziam que nós éramos modalistas, nós dizíamos que eles eram triteístas. Na verdade, estávamos dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Então, se entrou num acordo, olha, aquilo que vocês orientais entendem por substância, por hipóstases, nós entendemos por persona, e é a mesma coisa, são as pessoas divinas, ok? Resolveu? Vamos adotar essa linguagem. Então, o que Santo Tomás de Aquino está nos alertando aqui no Catecismo é isso, que a nossa profissão de fé não para no enunciado, mas vai à coisa, à realidade, ad rem, né? Nós temos que crer num só Deus e 3 realidades unidas, distintas. Que palavras usar para dizer isso? Aí a igreja vai fazendo pronunciamentos dogmáticos e vai afinando essa linguagem. Não é? A igreja, que é a coluna e sustentáculo da verdade, guarda fielmente a fé, uma vez por todas confiada aos santos.
É ela que conserva a memória das palavras de Cristo e é ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos. Então, nós temos fórmulas de fé. As fórmulas de fé, porém, não são a essência é a coisa, mas isso não quer dizer que elas sejam desprezíveis. Número 172 e seguintes nos fala de uma só fé. E aqui nós temos uns textos muito bonitos de Santo Irineu de Lyon, que vale a pena a gente ler, porque quando a gente encontra assim essas citações bastante extensas no catecismo, é porque ali tem alguma coisa de muito importante. Veja, nós temos aqui o número 173, 174 e 175, que são citações de Santo Irineu, né? Ou seja, 3 parágrafos inteiros de Santo Irineu de Lyon. Bom, primeiro vamos perguntar quem era Santo Irineu. Santo Irineu é um dos padres, santos padres da igreja, do início da igreja, que ele viveu no 3º século, né? E é chamado um dos padres apologistas ou apologetas. Ele escreveu uma famosa obra chamada Adversus Hereses. É o que está ali na nota 192, né? Santo Irineu, adv haer. Adversus Hereses quer dizer contra as heresias. Está traduzido para o português naquela coleção da Paulus, não, uma coleção verdinha dos Santos Padres, contra os hereges, contra as heresias. Nesse Adversus Hereses, Santo Irineu combate os gnósticos, que eram heresia, logo no início da igreja, e eles diziam assim, não, nós temos os segredos de Cristo. Esses bispos que estão aí, né, são os ignorantões, o magistério da igreja, são os ignorantes. Nós somos os verdadeiros doutores. Então, havia uma divisão de 2 ensinamentos diferentes. Vejam o que Santo Irineu nos ensina. Ele diz assim, com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos deles a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Bonita comparação, né? Nós estamos no mundo inteiro, mas é como se a gente morasse tudo na mesma casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma. Olha que coisa bonita. Nós católicos cremos, a minha fé é a sua, e é como se nós tivéssemos uma só alma. E prega as verdades de fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Então, nossa pregação deveria ser unânime. Então, vejam como escandaliza as pessoas quando nós vemos tantas divisões e problemas dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja, quando ela é católica, ela é assim. Então, o catecismo da Igreja Católica, ele é um instrumento importante para essa unidade. Número 174, Santo Irineu continua assim, dizendo, pois, se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é único e idêntico. E nem as igrejas estabelecidas na Germânia, ou seja, na Alemanha, né, atual, têm outra fé e outra tradição, nem as que estão entre os iberos, ou seja, na Espanha e Portugal atual, nem as que estão entre os celtas seriam aquela parte mais do norte, voltada mais para as ilhas britânicas, e nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, e nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. O centro do mundo aqui para ele é Roma, né? A mensagem da igreja, portanto, verídica e sólida, pois é nela que um único caminho de salvação aparece no mundo inteiro. Esta fé que recebemos da igreja, nós aguardamos com cuidado, pois sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, à guisa de depósito de grande preço enterrado em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Vamos entender essa comparação, não é, de Santo Irineu. É como você vai guardar um tesouro dentro de um vaso, não é? Então,
a igreja, então, põe isso dentro de um depósito. Em grego, né? Paratheke, depósito, teca. Né? Hoje nós usamos essa palavra teca para colocar aquele vasinho pequeno que a gente põe as hóstias para levar para os doentes, não é isso? Então, paratheke é esse depósito, esse vaso, não é, que se usava para guardar tesouros. Então, o depósito da fé, esse vaso no qual a gente coloca a fé. Então, à guisa de um depósito de grande preço encerrado em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Ou seja, o conteúdo faz com que o vaso com o qual nós guardamos o conteúdo fique sempre jovem. Está entendendo? O conteúdo afeta o vaso. A igreja, ela guarda este tesouro em um vaso de barro que poderia ser frágil, mas o próprio tesouro vai fazendo com que o vaso que o protege seja cada vez mais sólido. Não é? Muito bem. Essa é a realidade, então, da única fé que nós temos. Nós, então, iremos entrar na nossa próxima aula no texto propriamente dito do credo. Não é? Vocês vejam, virando a página aí, né, depois do número 184, que é o resumo, vocês vão encontrar os dois credos. O credo dos apóstolos e o credo niceno-constantinopolitano, a respeito dos quais eu falei no início desta aula. Nós iremos seguir, o catecismo segue o credo dos apóstolos. É um credo que tem 12, né, parágrafos de fé, simbolicamente como se cada um dos apóstolos tivesse contribuído, deixando, né, um pequeno título. No que é que nós cremos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E assim, são 12 pequenos parágrafos, onde cada um dos apóstolos contribuiu com isso. Na verdade, o que é este credo apostólico? Esse credo apostólico nada mais era do que o credo batismal da Igreja de Roma, não é? Ou seja, inicialmente ele existiu na forma de pergunta. Antes de batizar os candidatos, a igreja então perguntava: crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Crês em Jesus Cristo, seu único Filho? Crês no Espírito Santo? Então aquelas 3 perguntas básicas são, na verdade, esse credo apostólico cortado em 3 pedaços. Então esse credo apostólico ele existiu inicialmente na forma de pergunta e depois ele adquiriu esta forma que nós temos hoje aqui. É importante recordar o seguinte, que este credo é o que vai ser utilizado para o comentário do catecismo, porque ele é mais simples, ele não se perde em detalhes. Porém, precisamos continuar a ter em apreço o outro credo que está aqui do lado também, chamado niceno-constantinopolitano. Por que ele é chamado niceno-constantinopolitano? Porque ele foi feito em 2 partes. A primeira parte, no Concílio de Niceia, em 325. É aquilo que você encontra no número 125 aqui do Denzinger, 125 e 126. Tá? E depois, a segunda parte foi feita no Concílio de Constantinopla, né, em 381. É o que você encontra aqui no Denzinger, no número 150, como eu havia dito. Muito bem. Este credo niceno-constantinopolitano é o credo que normalmente se recita durante a missa, tradicionalmente. Você vai dizer, não, padre, na minha paróquia a gente recita um mais curtinho. Sim, aqui no Brasil se instalou este hábito, né, de se usar o credo mais curto. Porém, tradicionalmente, o credo que se usava na missa era
era o credo niceno-constantinopolitano, esse mais comprido. E foi depois da reforma do Vaticano II que se introduziu esse credo apostólico. O credo apostólico ele não é ruim, é excelente, é exatamente ele que o catecismo vai seguir, né? Mas é importante recordar na praxe litúrgica que nós deveríamos usar com mais frequência do que nós fazemos aqui no Brasil o credo niceno-constantinopolitano. Ou seja, é importante que os fiéis saibam os dois credos de cor, né? Os dois creios, os dois símbolos. Uma última palavra para explicar o que quer dizer a palavra símbolo, não é? O que é símbolo? Símbolo era um instrumento de reconhecimento da identidade de uma pessoa. Havia, antigamente, vamos supor, um general, né, que ia partir em guerra e o imperador mandava aquele general. Então, eles pegavam um pequeno bastão, quebrava aquele bastão no meio e o general levava aquela metade. Quando o imperador queria mandar uma mensagem importante do quartel-general para o campo de batalha, o imperador então mandava aquela mensagem junto com o símbolo, com aquela outra metade do bastãozinho, de tal forma que o general lá no campo de batalha, quando recebia a mensagem, sabia que ela vinha do imperador, porque encaixava perfeitamente naquela outra metade, né? Então, a palavra symbolon, em grego, quer dizer isso. Syn é com. Symbolon quer dizer uma coisa que vai junto. Então, quando alguém chegava, você tem o símbolo? Tenho. Então, encaixa. A mesma coisa aconteceu na igreja nos primeiros séculos. Quando uma pessoa chegava de viagem, dizia, olha, eu quero participar da missa, né? Eu quero participar dessa celebração eucarística. Não, pera lá, quem é você? Você tem a nossa fé? Você é católico ou você é um herege? Não, eu sou católico. Então diga a sua fé, o seu símbolo da fé. E então o bispo ficava atento para ouvir a profissão de fé do fulano para saber, não, vamos ver se ele é católico de verdade. Ah, sim, você é católico, então pode participar da nossa Eucaristia. Então todas as vezes que você no domingo se levantar antes do ofertório para recitar o símbolo da fé, lembre disso, né? Você participou da primeira parte da missa, mas para participar do sacrifício eucarístico você precisa ser católico. Então, espera lá, né? Era assim que era a missa antigamente. A primeira parte, a liturgia da palavra, era uma parte mais missionária da missa. Todo mundo podia participar, catecúmenos, pagãos, etc. Quem viesse ia ouvir as leituras e a explicação do bispo e do padre, porque ali era a pregação. Mas, quando terminava a pregação, os diáconos, fora os catecúmenos, pagãos, todo mundo para fora, fechem as portas, agora ficam só os cristãos. Recitemos a nossa fé, o símbolo da fé. Ou seja, aqueles que têm a fé e que sabem no que é que nós cremos realmente. Então, todas as vezes que você for participar no domingo, você fique de pé e recite o símbolo da fé, saiba, você está ali mostrando a sua identidade. Não, eu posso. Eu faço parte da Igreja Católica, eu posso celebrar a minha fé. Então, ficamos por aqui e iniciaremos na próxima aula, né, no número 185, em que nós vamos expressar claramente, né, o que são os símbolos da fé. Iremos estudar cada um dos artigos daqui para frente, tá bom? Deus abençoe você, até a próxima aula. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.